O Luís era uma pessoa muito concentrada, limpa no sentido de sabia o que é que estava a fazer, sabia como é que estava a fazer, uma pessoa sentia-se segura a trabalhar com ele. Eu quando comecei a trabalhar com ele, tinha acabado o curso e na altura havia a possibilidade de fazer um mestrado. Eu disse, não, mestrados não, vamos fazer trabalho de campo. E não sabia nada, não é? Que é o que acontece às pessoas quando acabam um curso, não sabia nada. E então comecei a trabalhar com ele e foi uma experiência riquíssima, porque, por um lado, tinha uma pessoa com a experiência que ele já tinha, que olhava para mim e que tratava comigo em termos profissionais com respeito, com abertura, pedindo a minha opinião. Não era aquele tratamento que às vezes é difícil, pode-nos parecer que é coisa natural, porque no fundo o Luís era uma pessoa com um comportamento natural, mas é tão difícil encontrar pessoas assim. Portanto, era uma relação profissional em que eu aprendia muito, em que me sentia respeitada, porque era assim que o Luís tratava as pessoas e ele dizia muitas vezes, às vezes recebia um e-mail dele, Verónica, estive a pensar e... Ele estava sempre a encontrar maneiras de melhorar as coisas, estive a pensar isto, se fizéssemos assim, apesar das coisas serem muito bem feitas e organizadas, ele estava sempre a pensar em maneiras de melhorar as coisas. Portanto, tinha essa capacidade de organização e de ver tudo, não olhar só para o painho, ver o Ilhéu da Praia, ver a Graciosa, ver os Açores, ver o Atlântico, de estudar as coisas no seu todo e com uma finalidade, com um objetivo, que não é apenas produzir um artigo científico, mas é que depois estas aves vão ser conhecidas e vão ser protegidas. Portanto, desde sempre se preocupou com a educação ambiental, com a produção de folhetos, de puzzles, do pequeno guia identificativo das espécies de aves marinhas. Portanto, teve sempre uma componente de trabalho que se alargou. E em termos científicos também teve um trabalho bastante importante e bastante concentrado, que resultou depois na sua tese de doutoramento em vários artigos publicados na área da contaminação por mercúrio, etc. Portanto, tinha essa grande capacidade de trabalho. Era uma pessoa extremamente honesta, tinha princípios fortes de respeito pela dignidade humana e pela justiça das coisas, não é? Não pactuava com interesses estabelecidos, nem com... E as coisas corriam, portanto, fluíam, sabia muito bem lidar com as pessoas, estabelecer contatos de trabalho. O trabalho de campo era sempre um prazer, porque havia sempre oportunidades de fazer outras coisas, as coisas estavam bem organizadas, até aos pormenores mais ínfimos, de chegar do trabalho de campo, ver os jipes das tendas, olhar daquilo estar tudo a funcionar na perfeição, ou seja, uma vez que o trabalho de campo pode ter percalços, esses percalços eram só os naturais, porque aquilo que se podia ser controlado e estar a funcionar bem estava. Isso dava uma grande segurança e uma pessoa sentia que era um trabalho que fluía mesmo bem. De tal forma que eu acho que no fundo é como as coisas deviam ser, mas é que não são assim e por isso era uma capacidade de tratar das coisas como elas são. Portanto, o Luís era uma pessoa muito concentrada, o trabalho estava bastante organizado e corria bastante bem, mas não havia aquela sensação de stress. Ele tinha as coisas sob controle, as coisas iam decorrendo e iam fluindo. Sim, podemos dizer que ficou-nos um corpo de trabalho muito importante e isso é um legado que o Luís nos deixou, que faz jus à sua memória, mas que isso não nos faça esquecer que quando o Luís Monteiro faleceu tinha 35 anos, eu penso nisso, ele tinha 35, neste momento eu tenho 36, por exemplo, ele tinha acabado o doutoramento há 2 anos, ok, ele tinha feito até ali um trabalho muito importante, mas ele tinha sachado a terra e tinha tudo o que tinha preparado, ainda tinha muito, muito, muito mais trabalho para fazer, mais importante ainda, portanto, ficou um legado, mas também ficou um buraco grande, um buraco muito grande. E quando andava no campo, o Luís, quando estava concentrado nas coisas, estava concentrado. Por exemplo, quando fazíamos trabalho de campo, às vezes, com as cagarras, com os painhos, recolher amostras, por vezes o trabalho ia pela madrugada dentro. E ele tinha sempre energia, estava sempre a fazer as coisas.
tinha mais energia do que os outros. Mas depois, às vezes, quando entrava no avião, havia várias viagens de fazer trabalho de ir para Ilhéus, voos de ligação, paragens da terceira, ele sentava-se no avião, normalmente descansava e adormecia, porque não tinha essa capacidade de descansar e de recuperar. Eu sempre tenho essa ideia que em dezembro ele entrou no avião e aproveitou para descansar e adormecer, e estava a dormir.